Pessoal, hoje eu nem ia fazer um segundo vídeo, mas realmente o protesto de São Paulo foi gigantesco. E aí eu vim mostrar para vocês as imagens, mostrando aí que o país realmente está contra o Bolsonaro. E isso porque a maioria das pessoas que se manifestariam não foram por conta da pandemia, porque não são negacionistas. Então, se hoje tivesse condições sanitárias, as ruas teriam milhões de pessoas contra o Bolsonaro. É uma proporção assim de 10 manifestantes contra o Bolsonaro para um manifestante a favor do Bolsonaro. E aí eu coloco até o comentário do Reinaldo Azevedo nessa linha. Todos sabem que me opus a protestos agora em razão da pandemia. É arriscado? É. Mas a história não se faz só de querer. Em certa medida, o antibolsonarismo deixou-se pautar por Bolsonaro. Mas a minha censura para por aqui. A esmagadora maioria dos que foram às ruas estava de máscara e levou uma pauta civilizatória. E aí ele fala, ó, não há empate moral. Bolsonaro tentou ter o monopólio da rua em razão do público irresponsável que mobiliza. Ficou claro que não tem. Hoje, a maioria do país está contra o presidente. Já era assim, muito antes dessa manifestação de hoje. Aí, seguindo um pouco mais para frente, ele diz assim, é um resumo, né? Então, o antibolsonarismo já crescia sem as manifestações, a rua vinha sendo o monopólio dos negacionistas, aí depois os não negacionistas hoje foram às ruas e demonstraram o que já se sabia, são a maioria. O antibolsonarismo evidencia superioridade numérica, mas perde o exclusivismo moral na defesa do distanciamento social. Na plástica das ruas, a diferença está no uso de máscara, na pauta a diferença é a civilização e a barbárie, e ele se coloca contra mais manifestações, tá? Ele acha que a oposição não deveria sair para a rua por conta da questão da terceira onda e tal, e ele conclui, né? A prioridade é combater o contágio. E não se combate o contágio aglomerando pessoas, mesmo que a pauta seja, como é, boa e justa. A demonstração de força aconteceu, agora é preciso demonstrar senso estratégico. E também vou colocar aqui o comentário do Otávio Guedes, lá da Globo News. Lembrando, gente, que hoje houve manifestações grandes contra a gestão de Bolsonaro na pandemia em pelo menos 9 capitais. Pois é, Cecília, esse eu acho que é a novidade hoje, né? Esse ingrediente novo para o governo. Eu vejo assim, 2 grandes derrotas para o governo hoje. Primeiro porque ele perdeu o monopólio das ruas. Ele vinha exercendo o monopólio das ruas, por quê? Porque ele era a favor de aglomeração e a oposição não ia para as ruas porque ia ser uma contradição. Como é que eu vou denunciar um presidente que aglomera fazendo aglomeração? Então, a primeira derrota para o governo foi essa, perdeu o monopólio da rua. A segunda derrota do governo também é que eles não conseguiram ressignificar essas manifestações nas redes sociais, como fizeram, por exemplo, o assinante deve estar lembrado daquela manifestação Ele Não, antes da eleição, em que rapidamente as redes sociais, com muitos vídeos fakes, transformaram aquele protesto, aquela manifestação quase numa Sodoma e Gomorra, né? Até vídeos descontextualizados, vídeos de outros eventos que nada tinham com aquilo, inundaram a rede social, dizendo que aquele ato era um ato de ataque à família brasileira, dos valores conservadores. Não conseguiram fazer isso hoje. Não conseguiram também, como fizeram em outras manifestações da oposição, dizer que ali são militantes pagos, que as pessoas estão indo para a rua por mortadela, né? Esse era a linguajar lá das redes sociais. Então, portanto, 2 derrotas para o governo. Agora, efetivamente, dividir a rua com Bolsonaro é muito ruim para o governo. A notícia é ruim para o governo. Quero chamar a atenção para Pernambuco, porque quando Bolsonaro fez a sua manifestação aqui no Rio de Janeiro, na semana passada, todo o aparato policial foi colocado à sua disposição pelo governador Cláudio Castro. Aliás, Bolsonaro levou até a general da ativa para o palanque, segurança total. No Recife, o que a gente viu foi a política do tiro, porrada e bomba. Então é preciso também, isso é outro problema para a oposição, além do discurso, né, contra a aglomeração, é um problema também a atitude das polícias militares, que essas são o discurso bolsonarista é muito permeável, as polícias, principalmente nas baixas patentes, é o reduto eleitoral importante do bolsonarismo, né, as polícias militares. Então, num Estado de direito democrático, 2 manifestações não podem ser tratadas de formas diferentes, desiguais. Ou seja, a polícia serve para proteger
uma manifestação que seja a favor do presidente e para reprimir uma que seja contrária ao presidente. Isso não é democrático e é um problema também que a oposição deve ficar atenta.